Bom dia, quase ao meio-dia, mas estamos aqui com o nosso Na Hora do Café. Afinal de contas, sábado também não tem tanta rigidez assim no horário de tomar café. Você retarda, afinal de contas, você não precisa viver na mesma pressão e na mesma correria dos dias, de todos os dias. Vamos saudando a todos, agradecendo aqueles que estiveram na live da madrugada. Estou pensando em fazer uma live de sábado para domingo, porque foi uma experiência muito interessante, uma conversação muito boa, pessoas de todo o Brasil. No pico tivemos algo como 508 pessoas, 515, mas durante o tempo da live foram mais de 2.000 pessoas que participaram, entraram, saíram, mandaram recados. Nem todo mundo deu para mandar abraços. E eu fiquei muito feliz com esse desempenho. Como também está feliz o Milton, lá da Black Prime Café, que muito educadamente ontem mandou para mim uma troca de mensagens com um cliente dele que mandou uma foto, fez um print aqui do Na Hora do Café e perguntou quanto custa esse café, que estava em destaque naquele print, era o diamante lá de Piatã, do Rigno. E aí ele falou, então, olha, é para nós, Milton, é um motivo de muita satisfação construir parcerias com pessoas honestas, especiais e batalhadoras e empreendedoras como você e sua família. E se você mora aqui em Brasília ou na região e quer conhecer os cafés da Black Prime, mesmo nesse período de pandemia, ele tem um sistema de delivery e que tem de vez em quando combos. Lá vai o número 61 30 21 19 20. E antes do primeiro comentário, eu quero também mostrar para vocês aqui um presente que eu ganhei ontem, todo feliz. Veio lá de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, do meu primo Douglas Bessoff. O Douglas mandou um butiá curtido em cana que está há 7 anos sendo curtido. E ele fez esse preparo para mim e mandou, chegou pelo correio ontem. Douglas é meu primo lá de Uruguaiana, na fronteira do Rio Grande do Sul, na fronteira do Brasil com a Argentina. Bueno, sábado, dia 25 de abril, e eu pergunto para vocês se no meio de tudo isso que está acontecendo, essa tormenta que já agora está restrita a alguns setores da mídia, com repercussão interessante, repercutiu mais lá nos sites lá do exterior, principalmente da França e da Itália, do que propriamente aqui no Brasil. Eu entrei, como vocês sabem, eu faço essa leitura em muitos sites do exterior. Se eu contar aqui pela cabeça, acho que são 6 ou 8 lá do exterior. E os únicos onde a questão da renúncia do Moro estava foi da RTP e da Luz em Portugal, e colocou os dois lados. A ANSA, que abriu um espaço para o Haddad falar, meu Deus do céu, mas é o esquerdismo militante. E na Rádio França Internacional, aí sim, dissecações de todas as formas, olha, não sei o que. Aqueles que antes chamavam o Moro de um péssimo juiz, agora dizem que ele era um excepcional magistrado. Alguém precisa clarear, esclarecer as coisas para que a gente possa saber de que lado estão. Por sinal, ontem, por eu ter me manifestado, tido a minha posição de defesa do Bolsonaro, eu não votei no Moro, eu tive uma perda bastante acentuada e acelerada de inscritos. Mas esse é o preço que você paga para fazer valer aquilo. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar. As pessoas querem alguém que pense igual a elas. Eu respeito. Agora, uma pessoa que participou da live na madrugada falou uma coisa que eu, depois fiquei pensando. Vocês já repararam do que nós nos livramos em termos de STF se o Moro tivesse ido para lá? Ele, na verdade, estaria logo alinhado ali com Toffoli, Gilmar Mendes, os seus desafetos de hoje ou do passado, porque
ele tem uma postura leniente em relação à questão do aborto, ele é contra o direito do cidadão andar armado, enfim, ele tem toda a defesa das pautas do legalismo. Observe que ele, como ministro da Justiça, não teve uma atuação incisiva e nem criticou de forma como nós esperávamos a questão da soltura do Lula depois da decisão do STF de terminar com a prisão após a segunda instância. Enfim, não teve, na minha opinião, um desempenho como ministro, um desempenho similar ao que tivera como juiz no caso da Lava Jato. Sejamos francos, também é preciso dar essa dimensão. Então, quando a gente observa essas coisas, a gente começa a se dar conta de como Deus interfere e protege. Você já pensou uma voz abortista a mais dentro do STF? Demora tanto para aparecer uma vaga que eu acredito, inclusive, que os mandatos deveriam ser entre 5 e 7 anos sem recondução e com o mínimo de 60 anos de idade. Então, porque aí o cara ficaria lá 7 anos e tudo bem, né? E sairia, voltaria a advogar, certo? Mas eu creio que seria uma decepção muito grande para nós brasileiros termos uma figura como o Moro na vaga do Celso de Mello, que deve acontecer em novembro, se ele continuar vivo até lá, né? Porque ele está bastante debilitado em termos de saúde. Mas a pessoa está doente, mas não quer largar o osso. Afinal de contas, é muitas regalias, muitas mordomias, muito salário, muitas vantagens, muitas benesses, muitas coisas. E aí a pessoa se apega de qualquer forma. Mas eu comecei, depois que essa pessoa que participou do chat da conversa na madrugada, ela falou, olha, como Deus é bom e como Deus é vigilante nessas questões. Realmente, eu creio que a gente se livrou de algo pior lá pela frente. Lógico que vai ter um período aí de dor, um período de luta. Eu já tenho algumas pessoas amigas que agora já assumiram a bandeira do Moro 22. Na verdade, são pessoas que não são conservadoras, são antipetistas na essência e que, na verdade, querem ser limpinhos e cheirosinhos, certo? Querem ser do contra, mas sem se posicionar, sem radicalismo. Eles acham que o Moro encarna essa figura da oposição educada. Eu acredito que de educação em educação nós entramos nesse processo nacional de esculhambação. Então eu fiquei realmente matutando sobre a observação dessa pessoa, dessa internauta, dessa ouvinte, dessa amiga que fez essa manifestação. Como, por sinal, quero agradecer as pessoas que durante a live da madrugada participaram do Superchat. Foi muito ajuda, porque os vídeos, se eu falar do Moro ou do Covid, da Covid-19, os vídeos são automaticamente desmonetizados. São palavras que estão lá no algoritmo deles. Agora, se você criticar o Moro, automaticamente o seu vídeo é desmonetizado, como esse aqui será, como o de ontem de manhã também foi. Então, se você puder participar do Superchat, a gente agradece. Como eu sempre digo, os recursos do Superchat, os recursos do Apoia-se, os recursos de depósito em poupança, eles não contemplam a sobrevivência do Alfredo. Eles são para que a gente tenha condições de fazer funcionar e manter em funcionamento o nosso canal, esse espaço que nós vamos construindo de modo coletivo, de modo conjunto, de modo de nossa parceria. E é muito importante para nós termos a clareza desses aspectos, porque nós nunca investimos em compartilhamento de conteúdo, nós nunca pagamos impulsionamento. Tá? Então, me dá um prazer imenso saber que vocês continuam compartilhando, repartindo e impulsionando o canal, porque é impulsionado também pela parceria, pela cumplicidade de abordagens e pela afinidade ideológica, tá ok?
nós vamos dar uma rápida passada no lembrete que a gente que estava no caminho dos 100 mil, já estávamos com 81.400, 81.500, baixamos para 81.100. Houve uma saída de pessoas porque não gostaram de eu ter dito. Ora, alguém, por favor, me mostre uma pessoa que tenha votado no Bolsonaro por causa que o Sérgio Moro seria o ministro da Justiça. Eu quero conhecer essa pessoa, me apresente. Porque essa pessoa tem um poder de premonição assustador. Ela deve ser guardada numa redoma para que nenhum vento bata nela. Volto a dizer, durante a campanha de 2018, quem andou de alto a baixo em nosso país com o Moro debaixo do braço, dizendo que seria seu ministro da Justiça, foi o Álvaro Dias, lá do Paraná, que fez 800 e poucos mil votos. E que agora já anuncia que o Podemos será a casa para onde o Moro irá na sua decisão de ser candidato em 2022. Ok? Vamos então para as manchetes, porque afinal de contas a vida segue. Vou tomar o meu café, senão acaba esfriando. Hoje, tomando esse café produzido na fazenda Shalom, em Patrocínio, Minas Gerais. O produtor é o Marcos Miak. Esse é o café, por exemplo, que você consegue ter mais informações, de repente até comprar pelo site, que é cafenuance.com.br, mas também pode ser pedido, solicitado pelo delivery da Black Prime. Por falar em delivery da Black Prime, alô Milton! Alô Milton! Pode mandar mais café aí para a gente continuar divulgando aqui no Na Hora do Café. Vamos às notícias? O número de pessoas diagnosticadas com o coronavírus, o vírus chinês, subiu para 52.995 em todo o país. E o total de mortes chega a 3.670. Ontem tivemos 3.503 novos casos e 357 mortes incluídas no boletim. É preciso destacar que não quer dizer que ontem morreram 357 pessoas, que ontem tenham sido detectados 3.503 novos casos, mas sim que foram notificados, o Ministério da Saúde foi notificado ontem desses números, e aí vai atualizando na pasta, vocês entenderam? Por falar nisso, o Ministério da Saúde divulgou que dos 52.995 diagnosticados, 27.655, equivalente a 52%, estão recuperados, 41%, 21.670, continuam em acompanhamento, além de uma taxa de letalidade de 7%, que equivale aos 3.670 que morreram. A China enviou uma equipe que inclui médicos à Coreia do Norte para assessorar o país em relação ao ditador sanguinário Kim Jong-un, o gordinho lá sinistro, informaram 3 fontes da agência Reuters ontem. A agência da comitiva, que também inclui autoridades chinesas, ocorre em meio a relatos divulgados na imprensa de que o tirano norte-coreano está em tratamento após passar por cirurgia cardiovascular. Será que acharam o coração no meio de tanta banha? Seguindo em frente, o modelo de trabalho no mundo e no Brasil será impactado pela pandemia do Covid-19 e o número de empresas que pretendem adotar o home office após a crise desse vírus deve crescer 30%. Os dados são de pesquisas e levantamentos e estudos da FGV, coordenadas por André Miceli, que é coordenador do MBA em Marketing, Inteligência e Negócios Digitais da Fundação Getúlio Vargas. O nome do estudo é Tendências de Marketing e Tecnologia 2020, Humanidade Redefinida e os Novos Negócios. Eu gosto dos títulos.
Roupas e panos vermelhos pendurados na janela se converteram em um símbolo contra a pobreza na Colômbia. Em plena pandemia, famílias com poucos recursos encaram a escassez de alimentos e a fome. Com a ajuda de doações muitas vezes dos próprios vizinhos, os colombianos tentam atravessar a crise. A Colômbia, que tem uma população de 49,9 milhões de habitantes, segundo o censo de 2018, 40% da população são de vulneráveis e 19,6% vivem na pobreza multidimensional, ou seja, não têm acesso à educação, saúde, emprego, serviços públicos, moradia, entre outros. Em sessão remota, realizada ontem, o plenário do Senado aprovou por unanimidade o programa especial de crédito para micros e pequenas empresas no valor de 15,9 bilhões. Vamos ver se dessa vez o dinheiro chega em quem precisa. Essa é a grande verdade. Vamos girar o Brasil nas manchetes. Continua aí sem a vinhetinha, mas a responsabilidade é minha porque eu preciso pensar algumas coisas ainda. Correio do Povo de Porto Alegre, decreto da Prefeitura libera atividades do setor da indústria em Porto Alegre. Gazeta do Sul, desperdício de água mostra a finitude dos recursos hídricos. Antes a gente sempre dizia que água não faltava no mundo. Jornal NH, Serra prepara a volta para o turismo. A Serra Gaúcha ali precisa de, como várias cidades no país, talvez agora vai ter uma redimensionada no turismo. Vamos ver o que vai acontecer. É uma temática interessante que me atrai e me interessa, inclusive porque a nossa agência tem um site, uma revista que é distribuída em aviões. Notícias do dia: Florianópolis, incêndio atinge vegetação nas dunas da Joaquina pelo segundo dia consecutivo. A Gazeta do Povo, achar uma notícia que não fosse o choro do pessoal da Gazeta do Povo de Curitiba pela saída do Moro eu devo ter ficado uma meia hora caçando alguma notícia. Porque era tudo, o mundo acabou, o Moro foi demitido, ai meu Deus do céu, como é que pode agora? O que será da humanidade sem o Moro? O Moro era a salvação do mundo, o Moro era o cara, o Moro... Ai meu Deus do céu, vamos lá. Essa aqui foi a melhorzinha, tá? Governo Bolsonaro tenta iniciar era pós-Moro, é muita arrogância, né? Com imagem de união entre os ministros. E... destacando que lá na ANSA, Agência Italiana de Notícias, tinha uma matéria do Haddad pedindo que os ministros do governo Bolsonaro obrigassem, forçassem, pressionassem e, se fosse preciso, denunciassem o Bolsonaro para que ele renunciasse. Meu Deus do céu. Rapaz, o que a abstinência é capaz de fazer com certas pessoas é impressionante. Folha: Londrina salvos pelo isolamento natural. Retrata a vida segura de quem continua produzindo e levando sua vida longe da civilização, mais propriamente os produtores rurais, produtores agrícolas, pequenos produtores. Diário dos Campos: ANEEL mantém bandeira verde nas contas de energia de maio. Jornal do Comércio do Recife: guias de turismo de Pernambuco terão linha de crédito especial durante a crise do coronavírus. Por falar nos jornais lá do Nordeste, é muito engraçado que eles não sabem como fazer, porque como eles são basicamente sustentados por prefeituras e por governos de esquerda, eles não podem elogiar o Moro, porque elogiar o Moro seria dizer que ele estava certo quando condenou o Lula. Olha a sinuca de bico dos coleguinhas dos jornais lá. O Fluminense de Niterói: Prefeitura de Maricá prorroga fechamento do comércio até o dia 5 de maio. Folha: Vitória: planos de saúde recusam acordo para atender inadimplentes. Aquela bondade dos primeiros momentos se vai se esvaindo, né? Jornal Extra: Caixa abrirá agências neste sábado para atender serviços essenciais. Essas matérias mostram claramente, você nota pelos títulos, os títulos mais positivos, são matérias da Agência Brasil, que eu volto a dizer, precisa sim
entender que o seu papel é de emissor de conteúdo, mas emissor de conteúdo positivo. Hoje está cheio de materinha também capiciosa na Agência Brasil. Lá vai eu de novo mandar matéria para e-mail para a ouvidoria. Eles têm que escutar. Se o comando delas está nas mãos de um melancia ou não, pouco me interessa. Mas quem paga, quem sustenta a Agência Brasil somos nós. Nós não queremos que a Agência Brasil sirva como uma redação paga pelo povo a serviço da esquerda, por exemplo. Tribuna do Norte. Sem médicos, o hospital de campanha não tem data para abertura. As maravilhas da esquerda, né? Fazer o quê? Querem que eu fale o quê? Correio da Paraíba, suspensão das aulas em Campina Grande é prorrogada até 11 de maio. O Liberal de Belém. Polícia Federal fecha 2 garimpos ilegais em Santa Maria das Barreiras. A região de Itabuna, Bahia tem 446 curados e 227 internados. A matéria é interessante, a Bahia já tem 446 pessoas curadas do coronavírus, contra apenas 227 infectados e 64 óbitos, dos 1.962 casos confirmados desde o início da pandemia. Eu não sou bom de matemática, mas se você teve 1.962 casos confirmados e você teve 64 óbitos, eu queria entender como eles dizem que a taxa de letalidade às vezes é de 7, 9 ou 12%. São matemáticas que eu realmente não consigo entender, mas eu digo para vocês, com os números se faz tudo, inclusive criar uma nova verdade. Tribuna da Bahia, após demissão, Joyce inicia a campanha para Moro candidatar-se à presidência. Essa é uma oportunista, esta gorda, ela é muito escrota, e é oportunista ao extremo, né? Quando ela vê que o Moro não tiver chance, ela abandona, trai. Alô, Moro, você, de traição você conhece, então se prepare, quem trai também é traído. Cruzeiro do Sul de Sorocaba, perigo da dengue. Tadinho da dengue, né? Esquecem. Ainda bem que entrou um ministro agora que tem uma visão macro de saúde, não está só focado no coronavírus. Se morre de dengue, de fome, acidente de trânsito, acerto de contas, daqui um pouquinho de assassinatos puros e simples. A Tribuna de Santos, presidente da Câmara de Santos, critica a restrição de acesso às praias. Correio Popular de Campinas, MEC desiste de escola cívico-militar em Campinas. Era tanta briga entre Secretaria Municipal de Educação, Ministério Público e não sei o que. Tem uma hora que eu imagino que o pessoal do MEC deve dizer assim, quer saber de uma coisa? Chega! Diário do Nordeste, lojistas do interior levarão plano de retorno ao trabalho ao governo. É simples, você tratar de forma igual situações desiguais gera muito mais injustiça dentro de uma ideia torpe, canhestra, estúpida, míope de justiça. Olá, lá vou chegando no Campo Grande News. Com mesas vazias, demissões viram rotina na noite da Avenida Bom Pastor. A Avenida Bom Pastor, eu não conheço Campo Grande. Estive em Campo Grande no final dos anos 80, para vocês terem ideia. Né? Então, mas a Avenida Bom Pastor é uma espécie de corredor gastronômico, né? Então lá a coisa tá feia. E a outra é chamada para mostrar que a vida normal continua. Na fronteira, pistoleiros matam um homem no meio da rua. Esse, sabe? Então morre-se de tudo. Se você olhar o Campo Grande News e acompanhar durante um mês, você verá que morre 100 vezes mais pessoas de assassinatos, por causa de questão de droga e tudo mais, do que de vírus chinês. Atual Amazonas, ministro do STF nega a soltura de 80 presas por tráfico no Amazonas. O ministro foi o Luiz Fux. No entanto, ele decidiu que o pedido deve ser analisado pelo colegiado do Tribunal de Justiça do Amazonas. Teve outros casos aí. Agora parece que revogaram. Agora que o cara fugiu, revogaram
a prisão domiciliar daquele líder do PCC. A justiça também é um barato, né? O Estado do Maranhão, uma bonita matéria falando dos profissionais que arriscam a vida para salvar vidas. O pessoal de saúde, serviços básicos, né? Estado de Minas, segunda parcela do salário de março de servidores de Minas Gerais será paga terça, diz Zema, terça da próxima semana, tá? Não é uma notícia atrasada, não. Diário do Rio Doce, de Governador Valadares. Eleitores de 148 municípios que não fizeram revisão biométrica não terão títulos cancelados. Entre as cidades estão Juiz de Fora, Montes Claros, Governador Valadares, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, enfim, 148 municípios. Esse dado é apenas de Minas. Tribuna de Minas, Prefeitura de Juiz de Fora nega irregularidades em contratos de caráter emergencial. Bom, agente público, ladrão, batedor de carteira negar crime, o Lula até hoje diz que é a alma mais inocente do mundo. O cara encheu os bolsos, quebrou fundos de pensão, arrebentou as estatais, fez de tudo, sabe? Fez palestras a peso de ouro. Fazia, né? Hoje ninguém mais quer nem escutar as besteiras. Hoje ele se oferece para dar entrevista. E o Lula se jura inocente. Se até o Lula se jura inocente, imagina um prefeito que deve ter de repente, sabe, ó, não, vai entrar as empresas tais e tais. Prepara-se, vem o Covidão aí. E não é porque saiu o Sérgio Moro, talvez agora a Polícia Federal atue inclusive de modo muito mais efetivo. E não fique apenas com a fantasia da Lava Jato. Entenda que o crime existe não só em torno da Lava Jato. E que aquele lapso temporal lá até hoje não desce na minha garganta. Folha da Manhã de Passos. Alpinópolis vai cadastrar trabalhadores na safra de café. Esse Folha da Manhã é interessante porque ele realmente é um site regional. Tem notícias ali de uns 5 municípios só na capa, só na primeira visão. Acho muito legal esse tipo de cobertura. Triângulo Notícias, manifestantes pedem a reabertura das academias em Patos de Minas. São os instrutores que, lógico, precisam sobreviver, né? Porque quando a fome bate, o desespero também. Diário de Uberlândia, moradores de condomínios pedem redução de taxas durante a pandemia. Antes de irmos para as redes sociais, vamos tomar uma água, que afinal de contas a garganta agradece. Voltei com meu copo de uísque. Tomar o meu café. Não existe uma ordem assim, toma café, depois água, toma água, depois café. Eu gosto de tomar os dois juntos. Não necessariamente numa ordem pré-estabelecida. Jornal da Cidade Online. Joyce não perde tempo e surge a primeira oportunista tentando lucrar com a crise. Claro, e é uma oportunista de peso, né? Tá quase quadrada a Joyce. Pô, esses dias eu a vi, fazia tempo que eu não a via, né? Caramba! Naquele corredor da Câmara passa ela e é difícil passar quase outra pessoa do lado. Ai, gordofobia, ai, quando me chamam de barrigudo e gordo, aí não é. Vamos relaxar, vamos parar com esse politicamente correto, que é um saco, né? De Brasília, número de empresas com home office deve crescer 30% após a pandemia. Eu já li essa matéria, eu já li o conteúdo dela lá na abertura, mas é importante destacar. Justiça em Foco. Guilherme Campelo solicita ao OAB isenção da última parcela da anuidade para todos os advogados brasilienses. A iniciativa é meritória, mas claro que ninguém abre mão de recolher dinheiro. Misto Brasília. Governador Ibanez autoriza a realização de missas e cultos. É interessante assim como o Ibanez está começando a tentar se aproximar do Bolsonaro. Tá tentando, tá entendendo a situação. Por quê?
Ele precisa do governo, ele precisa da ação do presidente da República. O DF tem uma autonomia, mais ou menos que nem você ter um filho. Olha, o filho, você dá autonomia para ele, você paga o apartamento, você paga a gasolina do carro, você paga o IPVA do carro, o IPTU do apartamento, você paga água, luz, telefone. Mais ou menos essa é a situação do GDF em sua dependência do governo federal. O governador, então, assinou um novo decreto ontem à tarde que flexibiliza o funcionamento de estabelecimentos em meio à pandemia. Está autorizada a reabertura das lojas de armarinhos e de tecidos, assim como a realização de cultos e de missas em estacionamentos. Também está autorizado o funcionamento do Cine Drive-In, mantido certo distanciamento social. Em alguns países é de 1 metro, o Uruguai lá fala 1,5 metros, você lembra que eu já li essa matéria essa semana? Outros países estão usando a estratégia de 2 metros. Vamos lá para as agências, sites e jornais pelo mundo? El País de Montevideo, em mensagem aos ministros, Lacalle Pou pede unidade de posicionamentos e retomada das funções dos órgãos estatais e das empresas públicas. Vocês acham que só aqui tinha ministro Vedete querendo saliência? A alma humana é um depósito complicado de administrar. El Mercúrio do Chile, governo anuncia projeto de lei para poder dar crédito a grandes empresas. Andina do Peru, reage Peru, 12 mil empresas receberão crédito nos próximos dias. É um programa lá para incentivar e manter as empresas em atividade e manter os empregos. Deutsche Welle, Índia começa a relaxar isolamento após um mês de confinamento. A abertura deve ser feita seguindo normas rígidas de segurança e de distanciamento social. A reabertura começa hoje. Rádio França Internacional, fim do confinamento, retorno às escolas em maio, divide pais e alunos na França. Aqui em Brasília também está esse caso, deve estar em todo o país. O governo vai escolher quem vai ficar infectado primeiro. Tem gente que fatura com o terror. NHK do Japão, Tóquio orienta a população para iniciar período de ficar em casa. Houve um recrudescimento dos casos do vírus chinês lá em Tóquio e em várias regiões do Japão. Nós temos inclusive um amigo que acompanha todos os dias o nosso Na Hora do Café, porque lá é de noite, né? E ele está sempre falando. Acho que é Massan Japan, se não me engano o nome dele. Começa hoje e vai até o dia 6 de maio esse novo isolamento, esse novo confinamento lá no Japão. Lusa, Portugal celebra o 25 de abril com adaptação às restrições. ANSA, região italiana, afrouxa a quarentena e libera parte do comércio. Foi lá no governo do Vêneto. A partir das 15 horas, no horário dele, 10 horas no horário de Brasília, donos de confeitarias, sorveterias podem vender seus produtos para a viagem. Até agora era permitida apenas a entrega em domicílio. Mas continua valendo a proibição de consumo no interior dos estabelecimentos. Livrarias, papelarias e lojas de roupas para crianças poderão reabrir, respeitando a regra válida para clientes e lojistas de usar máscara de proteção e luvas, bem como manter a distância de 1 metro entre as pessoas. Lá na Itália já a distância é 1 metro, outros países é 1,5 metro e alguns usam o distanciamento de 2 metros. Polícia pró-China em Hong Kong não permitirá manifestações no 1º de maio. Vai permitir? Logo, eles que querem, se pudessem, já teriam matado todos os manifestantes lá de Hong Kong, que são manifestantes pró-liberdade, pró-democracia. Imagina você viver em Hong Kong e saber que daqui a um pouco você vai viver, por enquanto é um governo com 2 sistemas, mas daqui a um tempo, depois de passar dessa transição, Hong Kong vai ser uma grande prisão. Trabalho escravo, poluição. Periga até o governo administrar e tomar conta do comércio da prostituição e da droga, como já acontece na China.
La Vanguardia de Barcelona, determinadas zonas rurais e ilhas serão os primeiros lugares da Espanha a deixar o confinamento. Agência Brasil, Bolsonaro diz que não houve intervenção política da Polícia Federal. Antes de encerrar, eu quero conversar com vocês exatamente sobre esse episódio que serviu, digamos, como justificativa, como a gota d'água para a saída do Moro do governo Bolsonaro. Na verdade, o Moro já estava ameaçando, querendo sair faz muito tempo. E usou esse pretexto, tipo assim, como gota d'água. Eu não consigo entender, eu não consigo aceitar, e eu não consigo que alguém de bom senso acredite, aceite ou considere normal que um presidente da República não possa trocar um diretor da Polícia Federal. Espera aí, a corporação está tão acima do bem e do mal? A Polícia Federal é uma instituição que não precisa do governo? Ela se mantém com pernas próprias? Ou ela é sustentada e paga por nós? Para mim foi uma situação altamente reveladora e patética, porque mostrou o que é o corporativismo em seu pior sentido. Não, na Polícia Federal ninguém pode mexer. A Polícia Federal, o ministro diz quem ele quer e pronto. Não é da parte da estrutura do governo federal? Nós não elegemos o presidente da República para que ele se posicionasse, para que ele assumisse a gestão do país como um todo? De repente o presidente da República me convida para ser, sei lá eu o quê. Poxa, vou lá, mas eu não dou conta do recado. Aí o governo não pode me demitir. Se for na Polícia Federal, não pode. Porque os queridinhos, porque os mocinhos e as mocinhas de lá se julgam acima do bem e do mal. Eles querem ser os intocáveis. Na verdade, pelo que eu li, pelo que eu entendi, pelo que eu compreendi, era muito mais uma postura do Moro, porque ele tinha que ter uma desculpa para sair do governo. Ele queria uma desculpa. E ele usou a desculpa do Valeixo circunstancialmente. Mas o Moro... Você viu alguma defesa enfática do Moro de algum ato e de algum ataque contra o Bolsonaro? Não. E ele tentou blindar, não a Polícia Federal, entendam. Ele tentou blindar o Valeixo, porque o próprio Moro, em declaração para a imprensa, já tinha dito que o Bolsonaro nunca interferiu politicamente na Polícia Federal. Ele estava mentindo nesse vídeo que existe ou ele mentiu durante o anúncio da sua saída do governo? É para se pensar. A Polícia Federal até hoje não respondeu a questões essenciais que nós queremos saber. Quem está por trás da tentativa de assassinato do Bolsonaro, naquele atentado lá em Juiz de Fora? Quem? Querem que eu, do alto dos meus 61 anos, acredite em ação de lobo solitário de alguém que foi militante do PSOL e tudo mais? Oh, pelo amor de Deus, respeitem a minha corrida pela vida. Quer dizer que a Polícia Federal, ao proteger o Verdevaldo, fez a coisa certa? Afinal de contas, como que alguém que negocia com criminosos não é também criminoso? Porque se eu comprar um produto roubado, eu viro receptador.
Se eu adquirir qualquer produto advindo de um ilícito, eu me torno também parte desse ilícito. E a Polícia Federal não entendeu assim no caso do Verdevaldo e do site lá do PT, do Intercept, na sua relação com os hackers. Realmente, a Polícia Federal, em algumas ações pontuais, tem deixado muito a desejar. Tem sido eficiente e eficaz na questão do combate ao tráfico? Sim, com certeza, mas também são eficientes as polícias civis, também são eficientes as polícias militares que atuam. Quando eu faço a recorrida dos sites, é impressionante a quantidade de policiais militares, de policiais civis que fazem apreensão de drogas. Então, na minha opinião, tratar com essa santidade, essa blindagem ao ponto de querer empurrar o país para uma crise institucional, para proteger a Polícia Federal, não foi uma demonstração de verdade. Foi apenas, na minha opinião, uma cortina de fumaça. Porque, volto a dizer, a Polícia Federal não está acima da lei. A Polícia Federal faz parte do governo brasileiro, da estrutura de poder do governo federal. E quem comanda o governo federal, no mínimo até 31 de dezembro de 2022, com amplas possibilidades de fazê-lo até 31 de dezembro de 2026, chama-se Jair Messias Bolsonaro, que foi eleito sim para tomar as atitudes e as decisões que ele considerar necessárias. E para quem me diz, para quem me ataca, e os filhos do Bolsonaro, não conhecia a história de nenhum deles e continuo sem conhecer, e não me interessa. No entanto, se essas informações que hoje eu tenho sobre os filhos do Bolsonaro eu tivesse em 2018 e os candidatos em 2018 fossem de novo aqueles que nós tínhamos lá, eu continuaria votando no Bolsonaro. Porque entre os filhos do Bolsonaro, que na minha visão são muito mais problemáticos na visão da mídia e de algumas pessoas que usam eles para também atacarem o Bolsonaro, do que os filhos de outros e os maridos e as esposas de certas figurinhas. Por exemplo, teve uma senhora que enriqueceu vendendo Avon. Tem outra senhora lá que consegue contratos milionários por marido. Então, vamos parar com essa de confundir as coisas e vamos lembrar nesse encerramento apenas isso e mais uma vez. A Polícia Federal não está acima do bem e do mal. Ela faz parte da estrutura do governo. E Zé Fini. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Hoje, no final da tarde, nós teremos o Mateando. A pajada já está pronta e com certeza não a decorei ainda. E eu vou avaliar. E se isso ocorrer, eu aviso pelas redes sociais e pelo WhatsApp, no Facebook, Canal de Brasília, pelo Twitter, pelo Instagram, que eu peço que vocês acompanhem, se nós faremos a live nessa noite de sábado para domingo. Talvez, atendendo aí alguns pedidos, eu faça uma live começando às 11 da noite. Mas aí eu defino isso aí até o meio-dia e a gente comunica a todos vocês. Que todos nós tenhamos um bom e abençoado sábado e até segunda-feira. Mas antes nós teremos muitas oportunidades de trocar conversas e de fortalecer e reiterar o nosso compromisso de lutar por um novo Brasil. Como diz a hashtag que está em primeiro lugar faz tanto tempo, fechados com Bolsonaro, vamos rumo à defesa do Brasil e ao governo que nós elegemos. Até mais.